o que nos permite participar da natureza divina, corresponder às promessas de Deus. Deus fez grandes e preciosas promessas, como Pedro fala aqui. Ele fala no texto: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. A pergunta é se nós estamos correspondendo às promessas que Deus já fez para mim e para você. Se nós estamos correspondendo à palavra de Deus, aquilo que Ele declarou na sua palavra para mim e para você. É uma pergunta de reflexão para você e eu, nós ficarmos analisando: Senhor, será que eu estou correspondendo? Será que eu preciso melhorar? Será que eu preciso me esforçar mais? Será que eu não estou agindo com a natureza humana? Será que eu não estou preocupado com o que vai acontecer, com o que eu vou fazer, e isso e aquilo? Será que a natureza humana não está tentando nos afastar de Deus? Porque Paulo diz assim: olha, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Sabe por quê? Porque a natureza humana, ela luta contra a natureza de Deus que já foi criada em nós. Você já foi gerado em Deus. Agora, não é porque você já nasceu de novo que você não tem mais a natureza humana. Não é porque você nasceu de novo que você não tem mais a carne. Agora, é nossa responsabilidade corresponder à semente de Deus, que é o Espírito de Deus, criado em nós. É isso que Nicodemos não entendeu, que a semente precisa ser semeada em nós, que é o novo nascimento. Tornar-se participante da natureza divina significa permitir que a natureza de Deus seja gerada em nós através de uma renovação de mente. Isso é um processo de transformação. Isso não acontece da noite para o dia. O novo nascimento acontece assim: a pessoa aceita Jesus e ela recebe o Espírito de Deus. Porque a palavra, lá em João capítulo 3, versículo 7, Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Só que Jesus, ele falou: é necessário nascer de novo, mas você precisa também crescer em Deus. E isso é um processo. Romanos capítulo 12, Paulo diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Olha, porque tinha um costume aqui, tinha um costume ali, nós fazíamos assim. Não! Ele diz aqui: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Seu modo de pensar agora é outro. Agora você pensa através da palavra de Deus. Agora você tem um sentimento dentro de você, que é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo fala aos Filipenses. Sabe qual era o sentimento que tinha em Jesus? Ele não considerou como usurpação, como direito, o ser igual a Deus. Ele se humilhou a si mesmo. Ele abriu mão do seu poder, da sua glória, para se tornar servo. Aí Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele diz: tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz aos Gálatas: não tenha inveja, não ire, não cobice, não
tenha inimizade. E aí eu quero chegar a esse ponto. Sabe, querido, a inimizade que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, Paulo ele fala sobre a inimizade. O que é a inimizade? É um fruto da natureza pecaminosa. O que é inimizade? É um fruto da natureza da carne do homem, do ser humano. A inimizade é tão destrutiva quanto a imoralidade sexual. É tão destrutiva quanto. E às vezes nós ignoramos. Ah, não, eu sou fiel nisso, sou fiel naquilo, sou fiel em tal coisa, mas eu não gosto do fulano. E falo mal. Isso chama-se inimizade. E a Bíblia está dizendo que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Diga misericórdia. Sabe, querido, é por isso que nós precisamos vigiar a nossa natureza humana, porque a nossa natureza humana, ela quer pecar. Mas cabe a nós dizer não para a nossa natureza humana e dizer sim para a natureza divina. Quantos querem continuar participando da natureza divina? Sabe, querido, tome cuidado com a inimizade, tome cuidado com aquilo que você vai falar sobre alguém. Talvez você olha e pensa e muitas vezes fala. Sabe, querido, não deixa a tua natureza humana te levar para uma inimizade, porque a inimizade destrói famílias. A inimizade destrói pessoas. A inimizade destrói. Mas o Espírito Santo, ele constrói alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Tudo isso, querido, é fruto do Espírito Santo. Um exemplo que eu quero colocar aqui de Jesus, toda essa palavra, Jesus instruiu os seus discípulos, mas tem um exemplo de Jesus que eu quero compartilhar com você. Jesus realizou essa transformação da natureza humana para a natureza divina por meio da obediência. Obediência. Você sabe que Jesus, ele nasceu em carne. Jesus foi homem como eu e você, de carne e osso. Amém, querido? Ele sofreu como eu e você sofremos. Em Lucas 22, 42, Jesus disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, o quê? Vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, querido, se nós queremos participar da natureza divina, nós temos que estar disposto a abrir mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ter que aceitar a vontade de Deus. E quando eu aceito a vontade de Deus, eu estou participando da natureza de Deus. Quem está me entendendo aqui? Então, queridos, se Jesus abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, quem sou eu? Por isso que Paulo diz que nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo.
A natureza humana está viva, mas está subjugada pela natureza divina. Então, querido, quando você se irá, a Bíblia diz, não peque. Quando você se irá, não peque, se arrependa. Diga assim, quando você estiver irado, quando você estiver com raiva de alguém, de repente alguém fez algo que você não gostou, aí você vai dizer assim, eu não vou obedecer à minha natureza humana. Eu não vou obedecer à minha natureza carnal. Eu vou obedecer à natureza divina. Eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou continuar participando da natureza de Deus. Amém? Então, querido, quando você tentar fazer alguma coisa, pensar alguma coisa que não é bom para você, de repente você ficar magoado, de repente você ficar se sentindo um pouco magoado, triste com alguém, começa a liberar o perdão, começa a pedir de Deus, Senhor, derrama essa graça sobre a minha vida, do teu perdão, porque eu também quero ser perdoado como essa pessoa. Como nós podemos corresponder às promessas de Deus? Eu sei que você já tem se esforçado, eu sei que você já tem feito tantas coisas, você já tem perdoado, amado, você já tem realmente feito algo que agrada ao Senhor. Mas sabe que Pedro está dizendo, querido, continue, se esforce. O esforço é empregar uma força além daquilo que você já fez. Então se esforce. E aí ele acrescenta algo, ele diz assim, olha, eu vou dizer como você vai fazer isso. Acrescente à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Você já tem fé, mas você precisa acrescentar algo mais. Você precisa acrescentar uma excelência moral, em outra tradução diz, uma virtude do Espírito. Você precisa acrescentar à sua fé uma virtude do Espírito Santo. Você precisa acrescentar algo mais à sua fé. Você precisa crescer. Diga comigo, é necessário crescer. No momento que nascemos de novo, a natureza divina é implantada em nós. Ela é implantada em nós. Você nasceu de novo, você é um bebê na fé. Você foi gerado por Deus, não foi gerado por Deus um adulto na fé. Você foi gerado um bebê na fé. Aí você vai crescendo, vivendo umas experiências com Deus, você vai vivendo umas experiências com o Espírito Santo, você vai vivendo umas experiências com a palavra de Deus, e você vai crescendo, você vai acrescentando à sua fé a excelência moral. A excelência moral. É necessário acrescentar à fé a virtude. Essa virtude aqui significa energia e poder do Espírito Santo. É por isso que eu digo, quando os discípulos já foram ensinados, passaram por tempestades, já perdoaram, já foram transformados, mas quando chega no momento em que Jesus sobe aos céus, ele diz, fiquem em Jerusalém. Eu vou acrescentar na sua fé uma excelência, algo sobrenatural. É por isso que Jesus diz para os discípulos, vocês precisam ser revestidos de poder. Essa excelência moral, querido, só é possível através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Então, essa virtude, ela é um poder do Espírito Santo que vai agir dentro de você e que vai levar você a continuar participando da natureza divina.
Aí ele diz, o conhecimento enraizado em Jesus, porque você vai acrescentar a excelência moral, o conhecimento. Esse conhecimento, querido, é o conhecimento teológico, é o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Sabe, querido, nós podemos ter muito conhecimento, e é importante ter esse conhecimento teológico. Por isso, nós estudamos, nós descobrimos. Mas é necessário também, querido, ter um conhecimento profundo de um relacionamento com Deus. Conhecimento de Deus é conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Então ele fala, acrescente a esse conhecimento o autocontrole, que significa o domínio próprio, com a ajuda do Espírito Santo, faz toda a diferença. Então, querido, é necessário nós nos aprofundarmos, nós crescermos. E ele diz no versículo 8, quanto mais crescermos nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu me aprofundo em Jesus, quanto mais eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha família, quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu vou ser produtivo, mais eu vou ser útil, mais eu vou sair de um estado de inércia para uma atividade de Deus. E Jesus, ele vai acrescentando isso na nossa vida. Mas ele diz uma coisa que nós devemos ter cuidado. No versículo 9 ele diz, mas aqueles que não se desenvolvem desse modo, são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto. E se esquece de que foram purificados de seus antigos pecados. Quem não cresce nessas coisas, quem não se aprofunda nessas coisas, quem não continua aprofundando as suas raízes em Jesus, quem não cresce nessas coisas, esquece do sacrifício de Jesus Cristo. Esquece que Jesus foi sacrificado lá na cruz e começa a agir pela sua natureza humana. Começa a corresponder a sua natureza humana, ao invés de corresponder à sua natureza divina, ela começa a corresponder à sua natureza humana. É o que Pedro está dizendo aqui nesse texto. Quem não cresce nessas coisas, esquece do sacrifício, volta às antigas práticas e deixa de participar da natureza divina. Sabe, querido, Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para a sua família, Deus não quer isso para essa igreja. Ele quer que você continue participando da natureza divina, Ele quer que você cresça, Ele quer que você se torne um instrumento de Deus na terra, amém? Por isso, irmãos, e ele diz no versículo 10, ele diz, por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar, confirmar, que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Vocês foram chamados, mas também vocês foram escolhidos. E para que isso seja notório, para que isso seja confirmado, você precisa se esforçar ainda mais. Você precisa corresponder mais à natureza divina do que a sua natureza humana. Diga, eu fui chamado e escolhido, e eu vou confirmar, correspondendo à promessa de Deus, à palavra de Deus para a minha vida. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Façam isso, irmãos, e jamais tropeçarão. Assim a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. O segredo
de participarmos e de continuarmos participando da natureza divina é corresponder à palavra de Deus, corresponder àquilo que Jesus ensinou, corresponder àquilo que Ele nos falou, aquilo que Ele nos ensinou na sua palavra. Deus nos concede tudo o que precisamos para viver uma vida dedicada a Ele, através de correspondermos às suas promessas,